Em Lucas capítulo 5, versículo 11, conta a história de Pedro e os seus amigos, que passou uma vida toda lutando, tentando, sonhando, idealizando e nada se cumpriu. Mas no dia subsequente, na manhã, alguém estava na beira desse lago pregando uma palavra inconfundível. Uma palavra que não tocava apenas o ouvido, o sentimento, as emoções, mas é uma palavra que penetrava o espírito. Depois desse sermão, aquele homem desconhecido chamava-se Jesus e Pedro ficou tipo assim, sabe, entusiasmado, tocado por aquela palavra. E Jesus falou assim: Pedro, vai-te ao lago. E Pedro responde com muita sinceridade, com a melancolia da alma, diz assim: Senhor, a noite toda eu pesquei e nada apanhei, mas sob sua palavra, Jesus, eu lançarei a minha rede, porque é segundo isso que eu vou fundamentar a minha vida. A vida toda eu pesquei, a vida toda eu tentei, em trevas vivi, em trevas sonhei, sem nenhuma visão, sem uma percepção de nada. Eu lutei, eu tentei, eu casei, separei, abri loja, fechei. Sonhei, idealizei, tive mágoas e sentimentos, lutas, percas, mas sob sua palavra lançarei a minha rede. E lançou a rede, e a Bíblia fala que ele pegou 143 peixes a ponto do barco e a pique. Naquele momento Pedro se assusta. Jesus aproxima de Pedro e fala, e Pedro falou: Senhor, afasta de mim, Senhor. Por que, Pedro? Porque eu descobri que eu sou pecador. Jesus responde: não temas, Pedro, da agora em diante tu serás pescador de homem. E a partir de hoje você vai viver para a minha glória, você vai testemunhar meu nome. A partir daquele momento ele pega as redes, arrasta, pega o barco e pendura de boca para baixo e deixa tudo, presta atenção nisso, deixa tudo e segue Jesus. Passa 3 anos e meio, ele viveu naquela graça, naquela misericórdia, no amor, na provisão. Pedro viu coisas miraculosas, viu cura, libertação, viu demônios cair do céu. Ele viu milagre, pessoas sendo ressuscitadas. Pedro viveu debaixo de uma provisão de Deus, de uma palavra linda, maravilhosa. Mas um dia, o mestre vai para a cruz. Um dia, o mestre morre. Pedro se escandalizou. Agora você vai entrar em cena agora. Quantas vezes você vai bem no seu trabalho, vai bem naquilo, vai bem naquilo. De repente, tudo acaba. Tudo acaba. Há um silêncio sepulcral, há uma dúvida terrível. E naquele momento nós pensamos em voltar para trás. Naquele momento temos dúvida. Meu Deus, onde está o Senhor? Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Naquele momento, Pedro e mais 10. Pedro falou assim: eu vou pescar. Vou pescar por quê? Voltar para a vida antiga, para a prática antiga. Vida essa que ele se arrependeu. Está entendendo? Vida essa que ele se arrepende. Ele pega o barco, arrasta, pega a rede, guarda e segue Jesus, deixa tudo para seguir Jesus. Mas só foi um dia que Jesus desapareceu. Tem dia que a sensação que eu tenho é que Jesus desaparece da minha vida. Tem outros cristãos que pensam que Jesus morreu, mas não ressuscitou. Pedro faz o quê? Vou pescar, vou voltar para as práticas antigas. Eu vou fazer aquilo que eu me arrependi. Eu vou edificar os fundamentos frustrados que eu enterrei. Eu vou levantar de novo. E Gálatas diz uma coisa linda: aquele ou aquela que edificar aquilo que foi destruído será transgressor. Deus chega na sua vida para quebrar seus fundamentos. Deus chega na sua vida para mudar sua filosofia, suas ideologias. Quando o dia do aperto, que a sensação que Deus não está mais lá, a sensação que Deus não te ouve, que Deus não te escuta, naquele momento nós somos tentados a voltar para trás. Não. Segue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E naquele dado momento, quando Pedro diz: vou pescar, os outros respondem: irei contigo. Quer dizer para você uma coisa: está passando por luta, por tribulação, por questionamento e por dúvida. Não volte para trás, porque se você voltar para trás, muitos voltam contigo. Sabe por quê? Talvez você não perceba, alguém está de olho em você. A Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo, lida e conhecida por todos os homens. Não volte para trás.
Porque se você voltar para trás, alguém volta com você. Pedro, insistentemente, ele vai para a dúvida, para o medo, para a insegurança. Sabe o que ele faz? Volta a pescar. Lança a rede. Como 3 anos e meio atrás, a coisa se repete. 3 anos e meio atrás, ele lançava a rede e nada apanhou. E naquela mesma noite, ele estava lá lançando a rede e uma voz grita na beira de uma praia como essa: amigos, pegaste alguma coisa? A mesma resposta responde: nada apanhamos. E essa voz linda, maravilhosa, que era a voz de Jesus, o Deus da provisão, falou: vinde, amigo, aqui tem peixe, aqui tem pão. Presta atenção nisso. Aquilo que você precisa, Ele tem. Cristo é a única suficiência da sua vida. Não volte para trás, não tenha dúvida, continua quieto. Cristo é a única suficiência da sua vida. O que ele buscava? Peixe. O que ele buscava? Pão. E Jesus falou: vinde, amigo, aqui tem peixe e pão. Quando aqueles discípulos chegaram, tinha uma brasa e peixe assado e pão. E o que eu tiro? O que eu tiro de mensagem nisso? De exemplo nisso? Não volte para trás. Continua. Ei, é só um momento. Você está cheio de perguntas, não está? Você está inquieta ou inquieto, não está? Jesus não está morto, Ele ressuscitou. E tudo que você busca aqui debaixo do sol, Cristo tem. É amor? Cristo tem. É provisão? Cristo tem. É paz? Cristo tem. É emprego? Cristo tem. O que Ele não tem? Não existe nada que Ele não tem. Entendeu? Mas agora outra visão linda, maravilhosa é essa. Depois que comeram, beberam, fartaram, as pessoas estavam tão envergonhadas, não ousavam perguntar: és tu, o Cristo? Depois todo mundo comeu, fartou. Jesus deixou Tiago, Matias, Lucas, João e foi aonde? Ao covarde, a Pedro. E a pergunta contundente ele fez a Pedro, essa mesma pergunta Deus quer fazer para você hoje. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Pedro se constrange. Agora pronto, eu neguei ele está tentando me torturar, me condenar. Pedro, você me ama? Ele falou: te amo, Senhor. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, quando você pensa que é um covarde, quando você te vê como um covarde, Deus vê você como príncipe. Quando você se vê como um pobre, Deus te vê como rico. Quando você se vê um derrotado, Deus te vê um vitorioso. Sabe o que é mais interessante? Eu vou encerrar a palavra agora, mas eu quero deixar essa reflexão na sua cabeça. Sabe o que é mais interessante? Deus não muda. Eu mudo, você muda. Eu tenho dúvida, eu tenho medo. Tem dia que eu estou motivado, tem dia que eu estou desmotivado. Mas todas as vezes que eu olho para Deus, Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Eu sei que você está atravessando nesse momento, mas Deus não muda. Pedro não mudou. Pedro não jurava amor a Cristo, ele não negou Jesus. Mas o mais interessante é que Deus não muda. Um dia ligou uma mulher para mim, desesperada, chorando: ô pastor, eu estou horrível, eu não estou me suportando mais, eu estou em crise. Eu falei: graças a Deus. Ele falou: graças a Deus o quê, pastor? Graças a Deus que você muda, mas Deus não muda. Enquanto Pedro sentia covardado, nu da presença de Deus, Deus via ele como príncipe, como líder. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje, meu irmão. Como você se vê hoje? Você está mal? Você está em dúvida? Vou falar para você uma coisa, irmão e irmãs. Deus tem peixe e pão. Peixe e pão é metáfora. Peixe e pão quer falar muita coisa. Peixe e pão é toda a provisão de Deus. Sabe por quê? Porque o meu Cristo é a única suficiência. Enquanto você vê uma derrota, Ele vê você a vitória. Enquanto você vê medroso, Ele vê você corajoso. Enquanto você diz: quem sou eu, Deus, porque me acontece tanta coisa? E Deus falou: não temas, o Senhor é convosco, varão valoroso, o Senhor é contigo, eu não te deixo, eu não desamparo. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Isso é possível, mas eu não te deixo, eu desamparo. Na palma das minhas mãos escrevi o seu nome e coloquei os meus muros, e meus olhos estão sempre diante de ti. Ei,
É só um momento. Jesus, Ele não te abandonou. Ele só falou, vai filho, dá uma andadinha sozinho, vai, que eu tô atrás, filho. Ele não te abandona. Parece uma palavra de efeito, uma palavra para aumentar o seu psicológico, deixar o seu psicológico legal, mas essa palavra é vida. Eu tenho plena convicção que Deus é a minha única suficiência, irmão. Eu mudo, mas Deus não muda. Eu falho, mas Deus não falha. Eu me condeno, mas Deus não me condena. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus olha para você, Ele olha para Cristo, para aquilo que Cristo fez na sua vida. Amém? Um abraço e que Deus te abençoe.